agradecer a todos que oraram por mim, pela cirurgia que eu fiz recentemente. Queria agradecer a todos que oraram, porque Deus ele foi fiel. Deus ele foi assim, tremendamente fiel comigo. E eu louvo a Deus por cada um que orou. E eu já começo falando: qual a rede você veio lançar ao Senhor? Porque a minha, no começo, foi a fé. Mas Deus falou assim que era um momento de virar e lançar outra rede. Porque a fé, ela move montanhas, move a estrutura, move tudo em nossa vida. E eu creio que Deus ele fez um trabalho muito lindo. Em poucas palavras, eu fui operar, internei, e aí a Ana fez uma oração de manhã, e ela falou assim: Senhor, já que é para a Jo passar por essa cirurgia, então o Senhor vai com ela. O Senhor muda tudo, o ambiente, muda o médico, muda a equipe, e o Senhor ele honrou de uma tal maneira que ele mudou tudo. Ele mudou. A sala era para mim ficar com os adultos, eu fiquei na pediatria, gente. Eu falei: Jesus, até aqui. Mas eu agradeci muito porque eu fui cuidada pelos médicos da pediatria. Olha o que Deus fez na minha vida. Então, louvo a Deus por cada um. Vou estar lendo já para não tomar o tempo. Lucas 5, versículo 5. E respondendo Simeão, disse: Mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lancei a rede. Antes de você sentar, fala assim para o seu irmão, claro, se você tiver uma atividade com ele, fala assim: qual a rede você veio lançar nesta noite? Não, irmão, pode melhorar. Fala assim: qual a rede você veio lançar nesta noite? Agora eu vou te responder. Se você não sabe, até o final do culto, você irá saber. Pode se aceitar. Eu vou trazer uma breve introdução do livro de Lucas. O livro de Lucas é o maior dos evangelhos. É mais longo que o Novo Testamento. Podemos ver também algumas histórias, mas bem conhecidas como cristianismo. São exclusivas do Evangelho de Lucas, a circunstância do nascimento de João Batista, a narrativa tradicional do Natal, a história de Jesus, quando era um menino de 12 anos no templo, as parábolas do bom samaritano, o filho pródigo, a história do leproso, são algumas delas. Temos também os ensinamentos de João Batista, não presentes nos outros evangelhos, e a oração de Jesus. Eu fiz uma observação: Lucas é o único escritor do evangelho que registra que o Salvador suou sangue no Getsemane, que um anjo o fortaleceu. Lucas 22, 43, 44. Para dar introdução, eu fiz uma introdução desde o primeiro capítulo de Lucas. No primeiro capítulo de Lucas vai falar de Zacarias e Isabel, predições referentes de João Batista, a felicidade de Isabel, predito o nascimento de Jesus, Maria visita Isabel, cântico de Maria, o nascimento de João Batista e o cântico de Zacarias. Podemos aprender no seu capítulo 1 a fidelidade de Deus, a alegria dos milagres, a importância da fé sobre a dúvida, porque não devemos ter dúvida. Ainda que a dúvida vier, nós temos que orar ao Senhor e falar: Senhor, a dúvida quer entrar no meu coração, não deixe que ela entre. Então a sua fé tem que ser maior que a dúvida. Amém? E a humildade é a obediência a Deus e a ação poderosa do Espírito Santo. Então ali no primeiro capítulo nós já vemos a fidelidade e a ação poderosa do Espírito Santo. No capítulo 2, vai nos falar do nascimento de Jesus, o anjo e os pastores, a incircuncisão de Jesus, a apresentação de Jesus no templo, o cântico de Simeão, a profecia de Ana, o menino Jesus em Nazaré e o menino Jesus no meio dos doutores. No
capítulo 2 também nós aprendemos que o nascimento humilde de Jesus, a obediência à lei, a importância de buscar a Deus, crescimento de Cristo em sabedoria, estatura, graça para com Deus e os homens, que nós temos que ter graça, o conhecimento e a estatura. Nós não podemos só conhecer a Jesus, nós temos que ter intimidade com o Senhor. Porque quando temos intimidade com o Senhor, até as coisas podem vir até nós, mas não vai nos abalar. E não pode nos abalar. Porque nós servimos um Cristo vivo. E não é qualquer Cristo. No seu capítulo 3 de Lucas, ainda no capítulo 3. É só uma introdução. No capítulo 3, a pregação de João Batista. João dá testemunho de Jesus, o batismo de Jesus e a genealogia de Jesus. Aprendemos a importância ao arrependimento radical, manifesta em mudança de vida e frutos dignos, não apenas na linhagem familiar. Então, aqui no capítulo 3, ele relata o arrependimento radical. Eu entro para a igreja, não é só eu entrar para a igreja. Eu tenho que aceitar, eu tenho que ter mudança em atitude, mudança no falar, mudança de comportamento. Então, é aquela coisa assim, rápida. Porque tem uns que entram e ficam, estou no processo lá na igreja. Qual é o processo? Nós não sabemos. Vai estar no processo lá na igreja. A igreja é uma mudança. Assim, quando a gente vem para o Evangelho, aqui no seu capítulo 3, ele fala da importância do arrependimento. Se nós arrependemos, a mudança já vem na sequência. Então nós temos que se arrepender, automaticamente já vem aquela mudança. E o Espírito Santo ele te constrange. Se for algo assim que você fala assim, Senhor, eu vou em tal lugar, eu preciso falar com tal pessoa, ou então até mesmo com você. Você fala assim, irmão, eu estou bem? Dá para me falar tal coisa? Aí o Espírito Santo ele vai te constranger. Mas muitas das vezes, quando nós não temos intimidade com o Senhor, ainda que o Espírito Santo te constrange, você fala assim, não, é coisa do irmão, o irmão está vendo coisa comigo. Você fica empurrado, você não quer mais vir, e ali não acontece o arrependimento. Então nós temos que ter o arrependimento verdadeiro dentro do nosso coração para que traga a mudança em nossas vidas, amém? Até aqui não tem ideia? No seu capítulo 4, vai falar a tentação de Jesus. Jesus volta da Galileia e o princípio, a sua missão. Jesus pega em Nazaré e é respeitado pelos seus. A cura do endemoniado em Cafarnaum, a cura da sogra de Pedro. Jesus vai a um lugar deserto. No capítulo 4, descreve o início do ministério de Jesus, focados nas tentações do deserto, nos ensinamentos que podemos resistir ao diabo. E ali no seu capítulo 4, o Senhor vai nos ensinar que Jesus ele foi tentado, mas ele resistiu ao diabo. Então nós temos que ler atentamente cada palavra, cada ensinamento que o Senhor nos dá, porque ele nos ensina através da palavra. E podemos aprender com a palavra. Então, quando alguém vier falar algo para nós, nós temos que ter em nosso coração a palavra que o Senhor colocou. Nós temos que ter certeza do que o Senhor falou conosco. Porque muitas das vezes nós não temos certeza, nós não entendemos, e aí nós vamos procurar alguém lá fora que não tem visão nenhuma, não tem direção nenhuma, e vai te direcionar errado. Porque muitas das vezes nós estamos aqui, mas queremos ouvir o que está lá fora. Não podemos ouvir o que está lá fora. Nós temos que lançar a nossa rede ao que está lá fora, trazer o que está lá fora para dentro e não tirar o daqui de dentro e levar para fora. Porque muitas das vezes é o que está acontecendo. Nós estamos tirando e levando para fora. Amém? E chegando no seu capítulo 5, vamos aprender sobre a fé, a obediência e o chamado para um novo propósito. Nem sempre estamos preparados para viver um novo propósito. Porque se não buscarmos a nossa fé, nós não vamos estar preparados para o propósito que Deus vai colocar em nossas mãos.
das vezes a gente quer atropelar tudo, quer passar tudo adiante, nós não queremos viver o processo. Muitas das vezes nós precisamos viver o processo. E ali, quando eu estava internada, eu falei para o Senhor: Senhor, mas o Senhor cuidou de mim com tanto zelo, porque o Senhor, eu cuido das crianças e o Senhor trouxe pessoas para cuidar de mim. É o zelo que você tem que ter pelas coisas do Senhor. Quando a gente tem zelo pelas coisas do Senhor, o Senhor tem zelo pela nossa vida. Foi o que eu entendi, que mesmo eu comer, mesmo eu descendo para uma sala de cirurgia, o Senhor falou assim: você cuidou dos pequenos? Estou eu cuidando de você. Da mesma maneira que você cuidou com amor, eu vou cuidar com amor multiplicado para você. Então, assim, eu creio que foi a mão de Deus poderosa a mim. Deus, Ele curou, assim, e eu vi crianças assim, eu vi: ó, Senhor, até aqui, assim, as crianças ficam assim para mim. Eu toda nervosa, a mãozinha sozinha. Eu estava para descer, e ali, quando eu desci para a sala de cirurgia, o médico falou assim: nós não vamos fazer hoje. E aí o outro médico falou assim: sim, nós vamos fazer hoje. Porque não vai ser você, sou eu que vou fazer, sou eu que vou cuidar. Eu entendi o trabalho de Deus amando. Quando Deus ele tem um propósito em sua vida, Ele vai até o fim com você. Ele vai com você, Ele vai do lado com você, Ele caminha com você, Ele está do seu lado. E eu aprendi também que no seu capítulo 5, a fé na palavra de Jesus, propósito maior, abundância e graça, perdão e cura. Não só cura do corpo, mas a cura da alma. Só que para curar a alma eu preciso querer curar minha alma. Porque se eu não quiser, não há nada que faça minha alma ser curada. Não há nada. Nem eu lançando fé, nem eu lançando: Senhor, eu preciso que o Senhor me perdoe. Porque nessa noite, eu estudando a palavra, e o Senhor falou assim: existem pessoas que precisam ser curadas ela mesma. Porque ela quer lançar rede para curar alguém, sendo que ela que precisa de cura. Como eu posso lançar a rede para curar alguém se eu preciso de cura? Então eu preciso me curar para me poder curar alguém lá fora. Eu preciso lançar a minha rede, mas a minha rede não é de qualquer jeito. Precisamos confiar totalmente no Senhor. Quando a gente confiamos no Senhor, é diferente. É totalmente diferente. É entregar tudo ao Senhor. E o nosso tema é lançando a rede. E aí eu falei: Senhor, eu quero ver como é que lança a rede. Eu já morei no interior, eu já pesquei com anzol, já pesquei. Mas você vai fazer uma rede no anzol, porque seria muitos. Mas agora é só um ou dois. Tem os ganchinhos, você consegue pegar 2 peixes. Mas a rede são muitos. E aí eu fui assistir um vídeo para me poder entender. E aí eu falei assim: eu tenho que explicar para alguém. Aí eu falei assim: Cauã é minha filha que eu falo para ela que ela está de férias do Senhor, mas que logo o Senhor pega. E aí eu falei para ela: eu preciso que você só me escute. Porque na hora que ela faz isso comigo: mãe, eu quero só que você me escute. Eu escuto. Tá? É difícil você escutar, porque você sempre quer dar uma pinceladinha no filho. E aí eu falei para ela assim que eu queria explicar sobre a rede. E ali eles pegam, colocam um chumbo nas laterais assim e vai colocando. É algo tipo um ferro, eu não sei explicar o nome, mas é tipo, ele chama chumbo. E aí ele pega uma pontinha, vou fazer igual o Diogo, conjecturar. Nossa, sabe certo? E aí é uma rede, ela é bem. Eu queria trazer, mas eu não consegui, alguém que tivesse. E aí ela é redonda assim, você põe um fio e segura esse fio. Lá eu estava assistindo o vídeo e você segura a ponta. E aí o restante você enrola no braço de um jeito que. E não é de qualquer jeito que você lança a sua rede. Para você já ir pensando que não é de qualquer jeito que você lança a sua rede.
Senhor, eu vim lançar aqui para o Senhor, assim, tanta dor, estou tão triste, estou desanimado. Não, você fala assim, Senhor, muito obrigado, cheguei. Senhor, hoje meu dia foi triste, foi desanimado, não foi legal, mas, Senhor, como que eu preciso lançar a minha mente? Porque eu não posso só chegar e falar assim, Senhor, às vezes eu nem oro, chego na igreja, eu vou fazer igual o Jorge. Aí o irmão chegou e eu falei, irmão, tá difícil lá em casa. Aí você fala tudo pro seu irmão do lado, e o principal que é Jesus, você falou com ele, você entrou, você perguntou para ele, você pediu a direção dele, você orou, você ajoelhou, você falou assim, Senhor, eu cheguei. Obrigada, Senhor, que eu cheguei. E muitas das vezes nós pegamos a nossa rede e lançamos a qualquer um. Lançamos a qualquer um que entra na nossa vida, a qualquer um que passa. E lendo essa palavra, o Senhor me fez eu lembrar de algo que aconteceu há muito tempo comigo. E acho que há 2 anos atrás, uma pessoa falou para mim assim, não vou trabalhar com nós. Aí uma pessoa falou assim para mim, quando uma sobe de nível, a outra tem que subir de nível. Eu falei, Jesus, eu quero isso para mim. Aí eu falei assim, Jesus, se ela vai subir de nível, eu também preciso subir. E eu comecei a orar. Eu falei, Jesus, então o Senhor vai ter que falar comigo, porque eu não vou subir de qualquer jeito também. E aí eu comecei a orar, e aí Jesus falou assim para mim, você vai subir, mas você está lançando para você subir de nível? Jesus, como você vai lançar? Jejum e oração. Não é só a edificação, a gente não sabe o preço que é. A gente tem que saber o que é. E aí, quando Jesus ele fala, né? Nós estamos e nada, só a tua palavra não sei, senão ele não sei. Mas você, porque ele não acredito eu que ele não foi reclamando, né? Mas ele foi e lançou novamente. E aí eu fiquei pensando na minha mente, como que ele lançou? Porque ele pegou muito. Daí veio a imagem assim, do lançar da rede, né? Que ela fica redonda, toda redonda. Então você tem um jeito de lançar. Então não é de qualquer jeito que nós temos na casa do Senhor. Não é de qualquer jeito que nós temos sido lançar a presença do Senhor. Ou muitas das vezes nós entramos aqui e saímos da mesa fora. Ou então nós alimentamos do que o Senhor fala, lançamos a nossa rede e aí nós chegamos ali fora, nós falamos, nossa, nem pensamos que o Senhor falou hoje. E aí o Senhor fala nesta noite, qual a rede você veio lançar nesta noite? Se você não veio lançar nada, então peça para o Senhor te direcionar como lançar a sua rede, como lançar a tua rede de fé, como lançar a tua rede de perdoar a si mesmo. Porque o Senhor falou fortemente ao meu coração, para me curar alguém, eu preciso ser curado. Então a minha rede está sendo lançada errada. E aí eu quero curar, eu quero levantar aquela pessoa e a pessoa não levanta. Por que a pessoa não levanta? Porque ela está caída, você está caído. Como você vai levantar o caído? É igual as meninas trouxe algo assim muito forte. Porque assim, existem pessoas dentro da igreja, temos os seus
escolhidos para curar. E Jesus não quer os escolhidos para curar. Jesus quer curar todos. Então, todas as vezes que nós entrarmos por essa porta, nós temos que falar assim: não me cura para me curar alguém. Porque muitas das vezes até mais cura. Eu ouvi uma pessoa falar uma vez para mim, e todos os cultos eu guardava o lugar dessa pessoa e eu falava assim: ó, guardei seu lugar. Olha, guardei seu lugar. Aí quando foi um dia, ela falou assim: eu estou sentindo falta do meu lugar, porque Jesus fez ela mudar de lugar. Aí ela orou e perguntou a Deus por que ela não poderia sentar ali do meu lado mais. Aí Jesus falou assim para ela: o tempo de cura do lado dela já foi. Aí eu falei: Jesus, eu só queria que as pessoas ficassem comigo, mas é só uma passagem. As pessoas, então eu entendi que Jesus, assim, as pessoas elas vão passar. Você tem que entender qual é o propósito de Deus na sua vida. Porque muitas das vezes as pessoas vão passar, elas não vão permanecer. É só uma passagem pela sua vida para ela se erguer. É só uma passagem pela sua vida para ela ficar de pé. É só uma passagem pela sua vida para ela ter saúde. É só uma passagem pela tua vida para ela se alimentar. É só uma passagem pela tua vida para ela crer no Senhor Jesus. Para ela crer que Jesus pode salvar a tua casa. Então nós temos que crer, muitas das vezes nós não cremos no trabalhar de Deus. Então, assim, sempre quando Jesus ele coloca alguém próximo de mim, eu falei: Jesus, já sei, não posso nem me apegar. Eu falo: Jesus, eu amo, mas não posso me apegar. Eu já sei que o Senhor vai, ó. Então, quando eu vejo Jesus tirando aos poucos, assim, eu já entendi. Já entendi. Eu choro, eu questiono, eu questionava muito. Então, hoje eu questiono. Eu falo: Senhor, grande foi a obra que o Senhor colocou nas minhas mãos. Então eu creio que a obra foi feita. Então hoje eu não questiono, mas eu oro, eu louvo a Deus pelo trabalhar que Ele fez na minha vida, né? E para lançar essa rede, tem que ter organização, tem que ter um jeito de lançar, tem que ter prática e tem que ter foco. Então às vezes nós venhamos para a igreja, mas não temos foco. O foco nosso é só vir, sentar, levantar e ir embora. Então nós temos que ter um foco no Senhor. E o Senhor nesta noite, Ele pede que você tenha um foco para lançar a sua rede. Não lance a sua rede, ainda que você não tenha prática, não tenha a sua prática da fé. Ainda que você não tenha a sua prática do auto se perdoar. Ainda que você não tenha a sua prática do auto conhecer mais de Deus. Mas você praticando todos os dias. Todos os dias o Senhor fala com você. E de uns tempos eu comecei a buscar mais o Senhor. E eu falei: Senhor, eu não quero assim. Eu quero buscar mais de Ti. E eu recebi aquela palavra quando a Erika falou assim no início do ano. Eu quero mais de Ti. Eu quero um ano diferente. Eu quero um ano divisor de águas. E eu quero um ano diferenciado. Eu não quero só estar aqui por estar. Eu não quero só cuidar de criança, porque ali é um lugar específico, ali não é creche. Lá embaixo não é creche. Nós temos que entender que lá embaixo não é creche. Não é passatempo das crianças. E o Senhor, Ele falou fortemente no meu coração que as crianças têm que começar agora a querer o Senhor, a querer orar, a querer buscar, a querer fazer, a querer estar no envolvimento com o Senhor. Porque quando nós lançamos a nossa rede, automaticamente o Senhor vai trazer para nós. O Senhor vai encher a rede. Quando eu lancei, eu fechei meu olho assim e eu lancei a rede à tarde. Eu via tanta criança que eu falei: Senhor, eu não sei de onde vai vir, mas eu sei que o Senhor vai mandar. E o Senhor vai mandar crianças para a gente ministrar, para a gente curar, para a gente salvar a casa. Não é só aqui para passar um tempo e falar assim: essa criança está lá na igreja, deixa lá. Deixa lá, está passando tempo, não é para passar tempo. Nós não podemos falar: você vai passar vida, você vai brincar lá. Não, nós não podemos. Você vai orar, você vai aprender a palavra do Senhor e você vai aprender o que o Senhor tem para a tua vida desde pequeno. Porque eu louvo a Deus, sim, pela vida da Isa. Porque a Isa desde pequena ela foi para a igreja, então assim, desde pequenininha. E aí eu não preciso
aqui porque minha mãe me obriga, porque muitos jovens, as crianças, eles falam, né? Que vem por obrigação porque eles não querem, mas nós temos que ensinar eles que não é por obrigação. Que vai chegar um tempo que eles não vão poder estar aqui. Vai chegar um tempo que uma enfermidade ou vai cuidar de um familiar e não vai poder conseguir chegar até aqui. Então nós temos que ter reserva de azeite, reserva com o Senhor. Quando lançamos a nossa rede, nós estamos sendo reservados ao Senhor. Aqui no seu versículo 10, e assim também estavam Tiago e João, filho de Zebedeu, que era sócio de Simeão. E disse-lhe Jesus a Simeão: não temas, de agora em diante pescarás homens. Mas para pescar homens, pescar pessoas, como você está por dentro? Como é por dentro de você? Porque muitas das vezes a gente está triste, a gente está chateado, mas a gente quer trazer alguém, a gente não consegue trazer ninguém chateado. A gente não consegue trazer ninguém quando a gente está confrontando a nós mesmos, quando nós duvidamos do poder de Deus sobre as nossas vidas, nós não conseguimos trazer ninguém. Então nós temos que ter a certeza e a convicção de que Deus está operando em nossas vidas. Nós temos que ter certeza de que o Senhor está falando em nossos corações. Nós temos que ter a certeza que a rede que nós vamos lançar ao Senhor é muito mais além do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque muitas das vezes nós não acreditamos no propósito que o Senhor tem na nossa vida. Nós questionamos. Nós falamos para o Senhor assim: Senhor, eu acredito, mas eu não tenho fé. Que acreditar é diferente de ter fé. Você tem que acreditar e ter fé. Porque se você só acreditar, não acontece. E a fé ela caminha lado a lado com o seu acreditar. Então nós temos que ter aquela fé convicta que vai acontecer. É igual quando a irmã ela vem buscar pelo seu esposo que não é da igreja. Ela ora com convicção. Ela deposita ali totalmente a fé dela. Então vai acontecer por causa da fé que ela teve. E aí o Senhor começa a trabalhar. E muitas das vezes a gente não tem essa fé. A gente sai pulando tudo, sai atropelando tudo. E aí a gente desiste no meio do caminho. E o Senhor falou que não é para desistir no meio do caminho. O Senhor falou que não é para desistir de lançar a sua rede. Ainda que a sua rede está com pouca fé, ainda que a sua rede você não consegue lançar ela, você tem que praticar a sua rede. Porque eu vi também no vídeo que quando você lança a rede, você lança sem a sua prática, ela não abre. Você joga e ela cai. E a nossa rede ao lançar, nós não podemos lançar ela de assim. Nós temos que girar o braço e lançar ela de assim, que ela vai abrir. Porque se a gente jogar ela assim, ela vai funcionar e ela vai cair direto no chão e fechada. Ela vai cair na água assim, só que ela vai cair totalmente fechada. Então nós temos que usar a nossa fé. Muitas das vezes nós não usamos a nossa fé. E a nossa fé, ela vem por ouvir a palavra do Senhor. Nós temos que alimentar da palavra do Senhor. É de dia, é de noite, é de tarde, é em todos os momentos. Nós temos que ser alimentados do Senhor. Porque quando nós não lançamos a nossa rede, o nosso não lançar é não lançar um jejum diante do Senhor. É não ter a renúncia diante do Senhor. E é não ter mais de Deus diante do Senhor. Porque muitas das vezes nós queremos que o Senhor opere, mas nós não queremos ter intimidade com o Senhor. Nós só abrimos lá, lemos e falamos o que o Senhor pode fazer. E também aqui em Mateus, eu trouxe uma reflexão em Mateus também, no seu capítulo 13, o 1 e o 2, está escrito assim, ó: no mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar, e grandes multidões se reuniram a ele. E de modo que, entrando ele em um barco, assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E
falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que um semeador saiu a semear. Quando nós saímos a semear, nós temos que ter a convicção que nós vamos semear. É igual lançar a rede. Porque se a gente não sair com aquela convicção que nós vamos semear, nós não vamos semear nada. Nós não vamos semear em lugar nenhum. Nós não podemos sair sem a convicção que nós podemos semear. E em Marcos no seu capítulo 3, no versículo 9, é escrito assim: e ele falou aos seus discípulos que deveria ter um barquinho, esperando por causa da multidão, para que não o apertasse, porque ele tinha curado a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal pressionavam sobre ele para lhe tocar. Então, antes que Simeão saísse com o barco novamente para lançar a rede, o Senhor estava pegando ali dentro daquele barco. Então, nós temos que trazer para o Senhor primeiro a nossa oração, trazer para o Senhor o nosso jejum, trazer a nossa vontade de querer mais do Senhor. Porque muitas das vezes nós não queremos muito do Senhor, mas queremos que o Senhor faça algo em nossa vida. E o Senhor, Ele fala também na tua palavra: quantos de nós estamos sem lançar as nossas redes? Precisamos ter organização para lançar a nossa rede. Porque muitas das vezes nós deixamos a organização de lado, deixamos de qualquer jeito. Então nós temos que ser organizados para lançar a nossa rede. Precisamos do Senhor em tudo. Precisamos ser direcionados por tudo pelo Senhor. E ao lançar a nossa rede, o Senhor, Ele vem e traz alegria ao nosso coração. Quando Ele traz alegria ao nosso coração, nós temos a certeza que o Senhor lançou uma rede dentro de nós. E nós precisamos trocar a nossa rede. Muitas das vezes a gente fica só com uma rede só com aquela rede. E o Senhor fala nessa noite para trocar a rede. Troque a sua rede nessa noite. Troque. Fala assim: Senhor, eu quero trocar a minha rede. Só que dessa vez não sou eu que vou pegar a minha rede. O Senhor vai me mostrar qual é a rede eu tenho que trocar. E o Senhor vai trocar. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque quando a gente pede o direcionamento de Deus, o Senhor, Ele traz ali para nós. E na abundância e na graça, por que a abundância e a graça? Nós vemos no capítulo 5. Porque foi muito, então foi em abundância. Então vieram, foi enchendo, saciou o povo, saciou a todos que estavam ali. Então foi a abundância. E na graça, porque ele não enviou o coração, ele acreditou que Deus podia fazer. Então nós temos que acreditar no Senhor. E o perdão, porque nós temos que ter o alto se perdoar. Nós fingimos que nós perdoamos nós mesmos. Quando acontece algo conosco, quando acontece algo em nossa família, nós falar igual, nós sabotamos. Aí nós falamos assim: eu estou perdoado. Mas aí nós não se perdoou para poder perdoar alguém. E muitas das vezes nós precisamos perdoar. Ainda que seja difícil, ainda que a gente não entenda o processo que a gente passa, nós temos que perdoar aquilo que nos fere todo dia. Porque todo dia tem um que nos fere todos os dias. Todo dia um leão para nós matar, é um leão diferente. Então nós temos que matar este leão. Amém? Peço que os irmãos fiquem de pé. Aleluia, louvado seja Deus. Até aqui foi o que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou estar orando. Peço que a Erika me ajude. Mas eu já vou estar orando. Quem sentir no coração de vir até aqui na frente, de trocar a sua rede, que sente que precisa de trocar a sua rede, venha tocar a ponta do altar, que o Senhor vai trocar a sua rede, vai trocar a sua rede de fé, do alto se perdoar, do alto conhecer ao Senhor, porque muitas das vezes a gente fala que conhece ao Senhor, mas não conhece. A gente fala: eu conheço ao Senhor.
do altar que o Senhor vai trocar a sua rede. Aquele que precisa se levantar, aquele que precisa se posicionar bem na ponta do altar. E o Senhor está te chamando para para lançar a sua rede e trocar as suas vestes. Vamos estar orando? Senhor Jesus, nessa noite, Senhor Jesus, aquele que precisa